Os Estados Unidos estão de olho nos minerais críticos do Brasil, mas o presidente já reagiu, ninguém põe a mão. Mas com tanta incerteza política, está acontecendo uma fuga de dinheiro do Brasil, com os brasileiros investindo no exterior mais de 650 bilhões de dólares. Notícia excelente para quem está investindo na Uzi Minas, afinal de contas ela reverteu o prejuízo e agora teve lucro de 128 milhões de reais. Surpresa nada boa aqui para a Petrobras, porque o governo está fazendo acordo sobre o pré-sal e o custo pode ser todo dela. E pode estar chegando uma oportunidade de 5 bilhões de reais na venda da Alelo para o iFood, que está negociando e pode fazer o Pix para o Banco do Brasil e para o Bradesco também. Do lado da resseguradora IRB Brasil, ela sobe com seus lucros e a sinistralidade está menor, melhorando seus resultados mensais. E a VEG decidiu pagar mais de 700 milhões de reais em dividendos intermediários para os seus acionistas. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria de alto impacto, afinal de contas, os minerais críticos estratégicos como o lítio, o grafite e o cobre também são essenciais para a tecnologia de ponta, como chips, componentes eletrônicos e outros, e principalmente para a transição energética global. E é nesse cenário que o Brasil possui a segunda maior reserva conhecida desses elementos no mundo. E com toda essa riqueza natural, claro, atraiu olhares aqui para o nosso país. Mas esse olhar, o Lula já reagiu e disse não querer, porque aqui estamos falando dos Estados Unidos e que está acontecendo esse conflito entre o Donald Trump e o nosso presidente. O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor Raul Jungmann, confirmou que Gabriel Escobar, dos Estados Unidos, voltou a demonstrar interesse do governo norte-americano nos minerais críticos e estratégicos. E essa manifestação de interesse já havia ocorrido cerca de 3 meses antes. A resposta do presidente? Bem, ele reagiu de uma forma enfática ao interesse dos Estados Unidos nos minerais brasileiros. Em um evento em Minas Gerais, Lula afirmou: "Temos todo o nosso petróleo para proteger, temos todo o nosso ouro para proteger, temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro", fecha aspas. E é claro, nem precisa dizer que a tensão entre os Estados Unidos e o Brasil só continua escalando. Nenhum dos dois lados querem ceder e nenhum dos dois lados querem verdadeiramente sentar para negociar. O interesse dos Estados Unidos, os minerais críticos aqui do Brasil, ocorre justamente no meio dessa tensão crescente que eu acabei de mencionar, e ela foi motivada pela decisão do presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, a medida que entrará em vigor no dia 1º de agosto. Atenção para essa data. E o Lula continua criticando a postura do Trump de não querer dialogar sobre a tarifa. E Trump, por sua vez, disse que essas tarifas foram direcionadas a países, entre aspas, com relações não muito boas, fecha aspas. Obviamente, o impacto para o mercado e para os acionistas que investem na Bolsa de Valores em diversas empresas, esse interesse dos Estados Unidos em nossos minerais críticos é sim um sinal de valor estratégico desses recursos para a economia global e a transição energética, afetando principalmente a soberania e recursos estratégicos do país, o contexto geopolítico, ou seja, a questão dos minerais que se insere em um quadro de tensões comerciais mais ampla, envolvendo as tarifas do Donald Trump e também a negociação e a postura do governo brasileiro, que são cruciais para esse desfecho. E novamente eu repito, quem tem acompanhado as notícias geopolíticas sabe perfeitamente que, embora os dois lados fiquem falando que estão abertos para negociar, ninguém verdadeiramente puxa uma conversa e senta para conversar. Lembrando que o interesse é do Brasil, então não basta apenas mandar uma carta, precisa efetivamente bater na porta. E agora falando da fuga do dinheiro, claro, muitos brasileiros com recursos financeiros querem investir fora do Brasil, e aqui já passam de 650 bilhões de dólares em ativos fora do país. Talvez, se você não fez essa conta rápida de cabeça, passa a multiplicar por 5,5 para ter uma ideia aproximada. Aqui estamos falando de quase 3,6 trilhões de reais. E essa notícia foi divulgada pelo Banco Central, ou seja, um levantamento mostrado que esses volumes de recursos mantidos por brasileiros no exterior atingiu essa marca impressionante no ano de 2024 de
654,5 bilhões de dólares, todos declarados por pessoas físicas e jurídicas residentes no Brasil, que possuem mais de $1 milhão em ativos fora do país. E aí é que está, muita gente falando que está certo, tem que taxar empresários e pessoas com grandes fortunas, entre aspas, aí está o resultado. Essas pessoas, claro, vão tirar o dinheiro do país. Quem é que vai querer ser taxado, pagar mais impostos sem receber nada em troca por isso? Exceto o abre aspas, o bem maior, fecha aspas, mas bem maior de quem? Certamente, dessas pessoas que estão sendo taxadas a mais, não é. Por isso, elas estão investindo fora. E aí já sabemos a receita disso. Com menos dinheiro circulando no país, menos empresários e menos empresas, aumenta o desemprego, aumenta a inflação e circula menos dinheiro dentro do país. Esses brasileiros com poder aquisitivo estão investindo primariamente nos Países Baixos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Bahamas, Luxemburgo e Estados Unidos. Mas deixa aí nos comentários abaixo o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Afinal de contas, a geoeconomia e geopolítica acaba afetando todo mundo. Já do lado da Uzi Minas, excelente notícia, agora está lucrando 128 milhões de reais, revertendo o prejuízo. Lembrando que a Uzi Minas é uma das maiores siderúrgicas do Brasil, atuando na produção de aço. E o setor siderúrgico é bastante cíclico, sensível à demanda por aço, especialmente de construção civil e indústria, mas também aos preços das matérias-primas, como o minério de ferro. E a empresa havia registrado prejuízo no ano anterior, o que torna o segundo trimestre deste ano um balanço ainda mais importante para sinalizar essa recuperação. De uma maneira bem resumida, e é claro, se vocês quiserem é só deixar nos comentários abaixo que eu posso trazer um vídeo dedicado para falar da Uzi Minas, mas para isso precisa ter bastante pedido, pessoal. A questão aqui é que o lucro foi de 128 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 100 milhões de reais que ela teve no mesmo período do ano passado. Também teve aumento do EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional da empresa, que atingiu 408 milhões de reais, ou seja, um crescimento impressionante de 65% na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma margem EBITDA que também avançou, ficou nos 6%, ou seja, não é uma margem excelente, mas para os padrões da indústria em que ela está inserida, e é claro, para a situação que vimos no ano de 2024 da Uzi Minas, é sim uma grande recuperação. O resultado financeiro líquido, a dívida líquida da empresa, está em 1,04 bilhão de reais, com indicador de alavancagem financeira de apenas 0,5 vezes, ou seja, relação entre dívida líquida e EBITDA, e esse número é considerado baixíssimo e muito saudável também, mostrando que a Uzi Minas tem uma dívida muito controlada. A Uzi Minas também revisou sua estimativa de investimento, ou seja, o CAPEX para o ano de 2025, prevendo um montante de 1,2 bilhão de reais até 1,4 bilhão. E para nós investidores, o que isso significa especialmente para quem está investindo aqui na Uzi Minas? Bem, recuperação de lucratividade, claro, é o mais óbvio, mas também força operacional, ou seja, o crescimento do EBITDA em 65% e uma margem EBITDA de 6% mostraram que a operação principal da Uzi Minas está mais eficiente e lucrativa. Com uma disciplina financeira, mostrando redução das perdas financeiras e também baixa alavancagem, se tornaram os pontos de força que dão mais segurança aos investidores. Mas, vale lembrar, ponto de atenção aqui, a Uzi Minas faz parte das empresas brasileiras que pode ser primariamente afetada aqui pelo tarifaço do Donald Trump. E se você não viu ou não se lembra, recomendo que você assista a esse vídeo aqui, além de outros conteúdos que eu já tenho trazido aqui no Ativo Virtual, falando justamente sobre o tarifaço do Donald Trump no mundo e principalmente agora com 50% no país. Atualmente, os em 5, as ações preferenciais da Uzi Minas, essa cotação dos R$ 4,20, desvalorizam absurdos 49% nos últimos 12 meses, o que pode ser um sinal excelente dependendo do seu perfil de investidor. Até porque o PL da empresa melhorou 9 vezes e o PVP não deixa dúvida nenhuma, pessoal. 78% mais barato que o seu valor patrimonial. Lembrando que o PL é a capacidade de geração de lucros da empresa. De um lado tem o valor de mercado e do outro os lucros somados dos últimos 12 meses. Pelo menos analogamente, poderíamos dizer isso, com os 15 vezes sendo o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos para boas empresas com bons fundamentos, e aqui no Brasil, entre 10 vezes e 12 vezes para os mais conservadores. Agora vamos falar da Petrobras, afinal de contas, é a maior operadora do pré-sal brasileiro, ou seja, uma área de produção de petróleo e gás de altíssimo potencial. E o governo federal tem buscado formas de aumentar a arrecadação no setor de petróleo. E uma das estratégias envolve a regularização de jazidas que se estendem por diferentes áreas, como é o caso de Jubarte. E é nesse cenário que uma notícia importante acabou de sair. E ela impacta diretamente a Petrobras. Afinal de contas, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, aprovou um acordo de individualização da produção para a jazida compartilhada do pré-sal de Jubarte,
que está localizada no litoral do Espírito Santo. E esse acordo vale a partir do dia 1º de agosto. Coincidência, não? Mas afinal, o que esse acordo de individualização da produção e o que ele define também em Jubarte? De uma maneira muito resumida, o AIP é um acordo que define as participações de cada empresa, inclusive da União, pelo menos naquilo que está relacionado a uma jazida de petróleo que se estende por mais de uma área concedida. E este é o caso de Jubarte, onde a Petrobras é detentora da maior parte dos direitos de exploração, 97,25% da jazida é compartilhada. O acordo também assegura as participações da Shell, Brava Energia e ONGC, além da União, que é representada pela PPSA. E aí é que entra este cálculo feito pela XP Investimentos, mostrando quanto cada empresa, ou melhor, cada participante, teria que pagar aqui. Por isso, a XP calculou esse custo final do acordo de Jubarte, que pode chegar a 2,5 bilhões de reais para a Petrobras. Além da União, com 1,7 bilhão, a Shell com 400 milhões, a Brava com 200 e a ONGC com 200 milhões. Em um comunicado ao mercado, a Petrobras confirmou que, abre aspas, em decorrência do processo de individualização da produção da jazida, há o compromisso das empresas em negociar a compensação financeira entre os gastos incorridos e as receitas relativas aos volumes produzidos até a data da efetividade do AEIP. Fecha aspas. Então, a Petrobras não fez comentários sobre o custo da medida, mas temos esse cálculo feito pela XP Investimentos. Então, quais seriam os impactos para o mercado? Os mais óbvios, pessoal. Custos potenciais envolvendo aí o principal impacto, que é o custo de 2,5 bilhões de reais para a Petrobras, que ela vai ter que arcar. Esse valor, se confirmado, é claro, sairia do caixa da empresa e poderia impactar seus resultados financeiros em algum dos trimestres futuros, potencialmente entre o terceiro trimestre de 2025 e o quarto trimestre, mais indicado no terceiro trimestre, ou seja, afetando diretamente o pagamento de dividendos também. E a intenção do governo aqui está clara. Apesar dele também receber os dividendos, ele recebe mais se ele taxar a Petrobras. Por outro lado, tem um ponto positivo que é a clareza e previsibilidade. Não que seja boa, mas a conclusão do AIP traz a clareza e previsibilidade sobre a exploração de Jubarte, definindo as participações e encerramento de incertezas sobre a jazida compartilhada. No momento que eu estou gravando o vídeo, as cotações da Petrobras com PET R4 nos R$ 32 está em estabilidade, ou seja, uma oscilação inferior a 1%, aqui com menos 0,99%. O PL da empresa é muito barato, 8,59%, claro, já foi muito mais barato que isso, e o PVP mostra que ela está 4% acima do valor patrimonial, com um dividend yield impressionante de 17,39%. E vamos falar de notícia boa, claro, afinal de contas o iFood está negociando comprar a Alelo por 5 bilhões de reais e pode fazer o Pix para o Banco do Brasil e o Bradesco também. Lembrando que o iFood é uma gigante brasileira do setor de delivery de refeições, dominando o mercado com a sua plataforma. E a empresa agora ela parece querer expandir sua atuação para além das entregas, mirando no lucro do mercado de benefícios corporativos, que vai incluir Vale Refeição e Vale Alimentação, o que no meu ponto de vista, sobre o contexto de negócio e abrangência que o iFood possui, esse é um movimento até tardio para a plataforma. Mas enfim, embora seja um setor já consolidado, ele tem sim potencial de crescimento e alta concorrência. Lembrando que o iFood ele é controlado pela holding holandesa Prosus. Mas aí você certamente está se perguntando por que essa compra é estratégica. Bem, liderança no setor de benefícios. Se a operação for concretizada, o iFood poderá se tornar uma das maiores forças no setor de benefícios do país, que é um mercado hoje dominado pela Alelo, Ticket, Sodexo e VR Benefícios, que juntas detêm 85% do mercado. Além também da integração com o ecossistema do iFood. Ou seja, a compra da Alelo, ela permitiria ao iFood acelerar sua presença no segmento de benefícios corporativos, onde já atua com o iFood Benefícios, mas com uma menor representatividade, é claro. A ideia é integrar serviços digitais para o consumidor final com a gestão de benefícios, gerando novas sinergias, fidelizando clientes e também as receitas recorrentes. Mas é claro, vamos falar também desse impacto para o Banco do Brasil e o Bradesco, que atualmente a Alelo tem como acionista duas instituições financeiras de peso, envolvendo aí o Banco do Brasil, o Bradesco, ou seja, BBAS3 na Bolsa de Valores para o Banco do Brasil e o Bradesco com BBDC3 e BBDC4. E uma eventual venda da Alelo pode impactar diretamente as ações desses bancos na Bolsa de Valores, já que ambos poderiam embolsar
uma fatia considerável dessa negociação de 5 bilhões de reais. A Alelo, inclusive, registrou uma receita líquida operacional de 1,9 bilhão de reais em 2024, mostrando sua relevância no setor. O iFood, por sua vez, encerrou o primeiro trimestre do ano de 2025 com uma receita anual estimada de 1,3 bilhão de dólares, mantendo como principal player nesse mercado de delivery. Então, para quem é acionista do Bradesco ou do Banco do Brasil, essa negociação é muito relevante. Sobre o ponto de vista do iFood, ela sinaliza uma diversificação estratégica para a companhia e potencialmente se inserindo em um mercado de alta receita recorrente e com grande potencial de sinergias também. Para o Banco do Brasil e para o Bradesco, uma eventual venda de 5 bilhões de reais pode significar uma entrada de caixa bilionária para os dois bancos. Isso pode ser positivo para os seus balanços e poderia, em tese, impactar dividendos ou investimentos em outros projetos. Já para o setor de benefícios, isso vai simplesmente redefinir o cenário competitivo, trazendo um player de tecnologia de peso para justamente disputar com os tradicionais. Então, se você recebe hoje benefícios da sua empresa, pode ser que você use aí mais para frente até mesmo essa integração. Já pensou? Deixa nos comentários abaixo. Banco do Brasil, no momento que eu estou gravando o vídeo com o BBAS3, nessa cotação dos R$20,28, chegou até ter uma pequena valorização nesse pregão da última sexta-feira, dia 25, mas ainda desvaloriza 20% nos últimos 12 meses, o que pode ser uma excelente oportunidade dependendo do seu perfil de investidor. Ou seja, se você tiver apetite a riscos aqui. PL do banco é muito barato, apenas 5,31, de graça, como diria o Bassi, e o PVP também não tem dúvida não. 36% mais barato do que ele vale no papel, ainda por cima entregando dividend yield de 11,77%. Já o Bradesco, com o BBDC4, as ações mais líquidas do Bradesco e também mais fáceis de fazer dividendos sintéticos, nessa cotação dos R$15,53, valoriza muito, 36% nos últimos 12 meses praticamente. PL também indicando que o banco está muito barato, 8,78, e o PVP indicando que está 3% abaixo do valor patrimonial. Dividend yield atual de quase 8%. E tanto o Banco do Brasil quanto o Banco Bradesco são excelentes para fazer dividendos sintéticos. Se você ainda não conhece essa técnica, eu recomendo que você estude sobre isto. Afinal, é a forma mais rápida de você rentabilizar sua carteira, reinvestir em novas ações, seja das empresas que você já possui no seu portfólio, ou seja, na sua carteira ou fora dela, e alcançar mais cedo a tão sonhada independência financeira por dividendos. Mas eu digo para vocês, depois que vocês começarem a fazer dividendos sintéticos, provavelmente não vão querer fazer mais nada da vida a não ser isso aí. Pelo menos dentro do contexto de investimentos na bolsa de valores, é claro. E é possível fazer com o que você já tem na sua carteira. Não precisa comprar novas ações, não precisa ter dinheiro líquido na corretora, nem nada disso. E ainda por cima, se conhecer as técnicas certas e o momento certo, dá para fazer dividendos sintéticos até mesmo mensalmente. Sendo que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, onde fazemos dividendos sintéticos, observem só, estamos comemorando novamente com dividendo sintético aqui do Banco Bradesco, com as ações BBDC4, porque são as ações mais líquidas do Bradesco, onde vamos receber entre 23 e 25 centavos por ação BBDC4. E é claro que você pode fazer isso também com BBDC3 e diversos outros ativos. Apenas estou dando um exemplo que você pode fazer para rentabilizar sua carteira todos os meses, só vai depender da sua dedicação. Fizemos com o Banco do Brasil de 28 a 32 centavos por ação. E nossa taxa de assertividade é imensa, pessoal. Observem só a postagem recente aqui, todas com um lucro, ou seja, o dividendo sintético esperado acima de 40% daquilo que nós havíamos estimado, ou seja, já existe a possibilidade de zerar a operação recebendo pelo menos a metade ou até quase tudo em pouquíssimo tempo. E é por isso que eu falo que é possível fazer dividendos sintéticos em até periodicidade menor do que mensal. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano, como por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo já estão valorizando 15,5%, sendo que aqui no grupo de ações estamos ganhando dinheiro até com Petrobras, com queda forte, mesmo assim nossa operação já está valorizando 8,1%, além de falar de ETFs que pagam dividendos mensais e projeções e preço teto para nunca deixar nossa comunidade comprar caras ações. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br
www.irb.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar do IRB Brasil, que é uma resseguradora, ou seja, ela atua como uma seguradora das seguradoras, assumindo parte dos riscos de grandes apólices, sendo assim uma empresa fundamental dentro do nosso país. E após um período desafiador, o IRB tem focado em uma reestruturação e na recuperação da sua lucratividade e eficiência operacional também. Sendo que o IRB acabou de divulgar seu desempenho operacional de maio, ou seja, o último oficialmente publicado pela empresa. E aqui os números são muito positivos. A companhia registrou um lucro líquido de 38,9 milhões de reais no mês, o que representa um crescimento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. E essa divulgação positiva refletiu diretamente na Bolsa de Valores, fazendo com que o IRB Brasil apenas nesse dia valorizasse 2,38% no pregão, chegando aos R$ 44,66. Quais são os destaques? Bem, começando aqui pela sinistralidade, que está em queda, ou seja, quanto menos sinistros, melhor para a resseguradora e até para as seguradoras também, que indica que tem que pagar menos apólices. Ou seja, um dos pontos mais importantes do relatório é justamente o evento significativo no avanço do índice de sinistralidade, que caiu 60,6% em maio. E esse indicador mede quanto que a empresa paga em indenizações em relação ao que recebe em prêmios. E quanto menor ele for, melhor, claro. E essa melhora é significativa em comparação com 63,8% de um ano atrás e 75,5% de abril de 2025. O resultado do underwriting, que é com a sinistralidade em baixa, esse indicador, que significa o lucro da atividade de resseguro em si, mais do que dobrou, passando de 22,1 milhões de reais em maio de 2024 para 46,3 milhões de reais em maio deste ano. E por fim, os prêmios. Sim, aqui estou falando dos prêmios emitidos, ou seja, o valor das novas apólices vendidas. Eles avançaram para 477,3 milhões de reais e os prêmios retidos, que é a parte do prêmio que o IRB assume o risco, também cresceram, atingindo 296 milhões de reais. Aqui na visão do mercado, JP Morgan, em seu relatório, chamou atenção para a sinistralidade trimestral, que ficou nos 68,5%, acima da expectativa de 65%. Ainda assim, o banco considerou o dado mensal como destaque positivo. E a recomendação do JP Morgan para IRBR3, ou seja, as ações ordinárias do IRB Brasil, segue como underweight, equivalente à venda, porque eles gostariam de ver melhorias consistentes na geração de receita no mercado doméstico. E eles preferem Porto Seguro com PSSA3 nesse momento. Então, embora o JP Morgan esteja recomendando vender as ações IRBR3, ainda assim, elas valorizam impressionantes 56,82% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 44,60. PL muito barato, 5 vezes, e PVP mostrando que o IRB Brasil está 28% abaixo do valor patrimonial. Mas, como quem acompanha o ativo virtual já sabe, empresas pouco lucrativas ou em prejuízo não pagam dividendos. E é exatamente aqui o caso do IRB Brasil, mas, como eu já tinha trazido anteriormente aqui no Ativo Virtual, o CEO pretende começar a pagar dividendos e vai reavaliar essa situação até o final deste ano. E a VEG? Sim, ela decidiu pagar 719,3 milhões de reais em dividendos, aqui como dividendos intermediários. E para a nossa comunidade que tem acesso à área de membros do Ativo Virtual, no radar de dividendos, já sabia dessa notícia há muito mais tempo. Afinal de contas, se enrolarmos um pouco mais para baixo, vamos ter aqui a VEG SA. Anunciou no dia 23 de julho seu dividendo, com Datacom, que foi na última sexta-feira, dia 25 de julho. E a data do pagamento vai acontecer no dia 13 de agosto. O valor é de 17 centavos por ação ordinária, VEG3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,41%. Mas atenção que o mercado não gostou dos resultados da VEG. Se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado para falar dessa empresa, já sabe, é só deixar nos comentários abaixo. Cotação dos R$ 36,19 no momento que eu estou gravando o vídeo, mostram que a VEG está desvalorizando quase 20% nos últimos 12 meses. PL é muito alto, 23,69%, o PVP também, 584% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 2,72%. Mas vou deixar nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, comunicados e fatos relevantes. E desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.